Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Sala Pastoral, nessa nova série que estamos aqui refletindo e conhecendo o que Deus está fazendo de uma forma global, a promessa global. No episódio de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a igreja no Nepal, então fique ligado que depois da vinheta nós estamos de volta. Estamos de volta aqui no Sala Pastoral e, como sempre, eu quero te pedir para que você possa aproveitar esses minutinhos para compartilhar esse programa, envia aí nos grupos do WhatsApp da sua igreja, do seu trabalho, para que a TV Viva a Promessa seja ainda mais conhecida. Deixe também o seu like, comente aqui, porque é muito importante receber os seus comentários. E não se esqueça de continuar contribuindo também com a TV Viva a Promessa através do Amigos da Missão. Você vai observar aqui o QR Code e a chave Pix para continuar contribuindo no que Deus está fazendo também através da TV Viva a Promessa. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre Nepal e vamos receber novamente o pastor Adelmilson. Pastor, seja muito bem-vindo. Como você está? E o que temos para hoje, pai, pastor? Estou bem, graças a Deus. É uma alegria falar com você, meu irmão, minha irmã. Pastor Santi, você está animado, pastor Santi? Animado. Olha, temos uma conversa hoje sobre o Nepal. Um país encantador. País encantador. Das 10 maiores montanhas do mundo, 8 estão no Nepal. É um país encantador. E neste país tem uma igreja adventista da promessa. Uau. É isso que a gente vai falar hoje. Amém, pastor. Bem, vocês fizeram uma viagem. Você nos comentou nos episódios anteriores que uma turma aí de pastores foram até a Índia, depois foram para o Nepal. Qual foi, pastor, o objetivo dessa viagem ao Nepal? A nossa segunda viagem ao Nepal, eu tive a alegria de fazer a primeira viagem promessista no Nepal. O pastor Márcio já tinha ido ao Nepal, que era o nosso pastor, ali para a Ásia, mas os pastores que foram do Brasil não conseguiram chegar a primeira vez ao Nepal, foram só até a Índia, ao sul da Índia. E Deus deu a graça, eu fui juntamente com o pastor João Leonardo. Em 2023, nós fomos ao Nepal. E lá tivemos uma ótima impressão, E voltamos agora em 2025 e estabelecemos com eles que nós faremos visitas anuais. Então, a partir de abril a maio de 2026, se Deus permitir, nós estaremos enviando pastores novamente para a Índia e para o Nepal. E esta visita de 2025, a intenção era animar o povo de Deus, né, os irmãos nepaleses, verificar também os projetos que nós deixamos em andamento lá, em que pé estavam esses projetos, e implantar o projeto Plantando Esperança. E nós vimos lá uma igreja instituída, organizada, com membros, uma igreja orgânica, mas também nós vimos a igreja física, estrutural. E o projeto Plantando Esperança, que nasceu desta viagem. Então, foi uma viagem de sondagem mesmo do campo, verificar como os irmãos estavam, pastorear os irmãos, cantar com os irmãos. Foi uma viagem encantadora. Como eu falei para vocês, pastor Santi, das 10 maiores montanhas do mundo, 8 estão lá. Então o Nepal tem dificuldade com estradas. No pé da montanha, estradas com muitas curvas, assim, bastante rígidas, né? Sinuosas, e por vezes sem asfalto, com o terremoto que aconteceu anos atrás, muitas estradas ficaram danificadas. Nós não temos, o Nepal não tem estradas como tem no Brasil, autopistas como tem no Brasil. São pistas simples, com asfalto detonados por conta do uso, né? E também por conta do terremoto. E muito abismo, né? Veja, por exemplo, nesse vídeo aqui, olha, alguns pastores que foram com a gente a primeira vez
ficaram assustados, que a gente tem abismo de 5 metros a 500 metros de abismo, e o carro não passa ali a 10 metros longe do abismo, às vezes passa 50 centímetros com a roda para cair no abismo. Mas a gente acredita que o anjo está segurando o carro, né? Como você viu aqui, olha, no vídeo, o anjo segura o carro e os pastores vão animados. Então, a gente desce de Katmandu, que é a capital, para Lumbini, onde é a região que temos promessa. Lá nós fomos animar os irmãos na fé, mas na verdade nós saímos de lá animados. Fomos animar os irmãos e saímos de lá animados. Pastor, isso eu queria te perguntar, como foi a recepção quando você chega no Nepal? É um povo, qual é a característica desse povo? É parecido talvez à experiência que vocês tiveram na Índia ou é um pouco diferente? A experiência é parecida com a Índia. Os nepaleses, eles são bastante integrados por ter muitos turistas por conta do Himalaia, do Everest, então muitos turistas. No aeroporto praticamente você observa que tem muitos turistas europeus, americanos, sul-americanos, enquanto no sul da Índia não tem o mesmo número de turistas. Então, a igreja do Nepal acaba sendo influenciada também pelas experiências com as outras culturas. Então a gente percebe que os louvores, eles são bem... A impressão que eu tenho é que eles recebem muita coisa da Austrália, talvez da Hillsong ali. Sim. Dá a impressão, porque eles cantam louvores assim parecidos com os nossos. Sim. Né? É uma igreja muito receptiva, acolhedora, é uma igreja entusiasmada com o evangelho, uma igreja alegre, uma igreja diferenciada, ao mesmo tempo que é simples na sua liturgia. Eles têm oração, muita oração, eles oram muito, o tempo inteiro orando, eles cantam muito e eles pregam. É o que eles fazem durante a liturgia, sentadinhos todos no chão. Nós também, a gente acaba ficando assentado no chão, né? Mostra aí uma foto, Tiago, para o pessoal ver como que nós cultuamos lá. Eu sempre brinco quando a gente vai para aquelas bandas que a gente fica tanto sentado no chão, não consegue cruzar a perna como eles, porque se cruzar tem que chamar o SAMU para levar alguns para o hospital, né? Mas assim, é um pessoal acolhedor, muito, muito bondosos, né? Pastor Ravi com a sua família, pastor excelente. Eu tive uma dificuldade lá, eu passei mal, né? Eu já venho fazendo tratamento justamente por conta de alimentação, né? Na Ásia, se come muita pimenta. Então, a primeira vez que eu fui à Ásia, eu passei mal e venho fazendo tratamento. E desta vez, eu não consegui me alimentar bem. Eu passei uns 2 a 3 dias praticamente acamado lá, dormindo o tempo inteiro com efeito de medicamentos. Os meus irmãos fizeram o trabalho, isso em Katmandu, né? De 2 a 3 dias. Na capital eu não consegui, temos uma visita que a gente sempre faz lá, que é um missionário da Igreja Batista que nos recebe no aeroporto, muito bondoso. Peço até que vocês orem por ele, é o Daniel, um homem de Deus, né? Recebe a gente no aeroporto, irmãos, como se nós fôssemos da igreja dele, né? Chega lá, ele tem o carro arrumado pra gente, leva para o hotel, busca a gente, leva na casa dele, ele tem restaurantes lá, é um missionário que implantou um projeto por meio de restaurantes, né? Uau. Pequenos restaurantes. Lá é proibido pregar o evangelho, então ele abriu o restaurante e ele prega para os funcionários e clientes, né? Então, o homem de Deus faz um trabalho excelente lá e nos recebe muito bem. A gente pede até que vocês orem por ele também, para a família dele, né? Família dele que mora num outro país. Enfim, eu não pude visitá-lo agora por conta da enfermidade. Então, passei uns 2 a 3 dias acamado, em oração, medicamento, né? E Deus me deu a graça, eu melhorei, porque a gente precisava descer as montanhas. São 190 quilômetros de montanha abaixo, a gente demora por volta de 7 horas de carro. Então, 30 quilômetros por hora no máximo, assim, que a gente consegue andar, né? Como eu falei, na beira de abismos e tal, e geralmente tem que tomar Dramin, né? Aquele medicamento para enjoo, porque assim, é uma montanha russa, mas Deus deu a graça, a gente conseguiu descer tranquilo, sem problemas,
Passei na parte lá onde nós temos promessista, ali em Lumbini. Passamos lá uns 4 dias. E uma curiosidade, a região de Lumbini foi onde nasceu o Buda, o Siddhartha Gautama, numa região chamada Lumbini. Eu sempre digo que no pé de uma montanha nasceu a promessa na região onde nasceu o Siddhartha, né? Uau. Então, assim, uma região muito budista que tem lá, e a gente tem a graça de Deus de ter uma igreja adventista da promessa. Tivemos uma experiência também, além da igreja envolvente, nós tivemos uma experiência marcante, que nós fomos a uma outra região, uma região sagrada, e lá nós tivemos a experiência de vermos corpos sendo cremados na beira de um rio, né? Lá não é o Ganges, né? O Ganges é na Índia. Mas na beira de um rio, muitos corpos sendo cremados, e depois eles jogam as cinzas e os restos ali no rio, e por ser uma igreja, uma terra sagrada, né? Então nessa região sagrada, nós temos uma igreja adventista da promessa, né? Uma região sagrada. É tão sagrada que não pode sepultar cristão na cidade, né? E nós temos uma igreja adventista da promessa. Uau, pastor. E quais são as portas que estão se abrindo no Nepal através da promessa e desses lugares, né, que você comentou aqui, das pessoas, da família do pastor que está no Nepal? Nesta fase agora, nós implantamos o projeto Plantando Esperança e nós inauguramos o espaço dedicado à igreja. Qual é o espaço que nós temos lá? É uma casa que nós construímos para o pastor e uma área grande onde nós temos o local da igreja. Como se fosse a sala dele, que comporta ali umas 40 pessoas, e neste local a gente estabeleceu a igreja. O nosso pastor não reside nessa cidade. Ele reside na Índia, mas a Índia faz divisa com o Nepal, então ele está na Índia, esperando essa estrutura ser construída, e a estrutura ficou pronta agora, tanto que nós já inauguramos a igreja. Em dezembro, o pastor vai com a família, ele vai residir nesta região de Lumbini para continuar a pregação do evangelho. Mas nós temos vários irmãos que são crentes lá. Então nós fizemos a construção da igreja, foi feito um investimento, uma instituição do Brasil fez uma doação, né, uma instituição promessista, fez a doação, R$60 mil, nós construímos a casa e a igreja, e a Junta de Missões nos ajudou com outros 60 mil. Então, fizemos um investimento lá de R$120 mil. Agora, pastor Santi, nós precisamos de um próximo passo. Qual é o próximo passo? Comprar instrumentos musicais, eles são bastante festivos, alegres, celebrativos, instrumentos musicais. Precisamos comprar as cadeiras para a igreja, porque não tem as cadeiras, o púlpito, as mesinhas. O que mais que a gente precisa? De uma moto para o pastor. Inclusive, a gente vai subir uma chave Pix aqui. Se você puder ajudar, promessaglobal@promessistas.org. Tiago, sobe para a gente aqui. Olha aí, as muitas informações. Sobe para a gente aqui. Se você puder ajudar, nós vamos comprar em dezembro uma moto para o pastor. Eu sempre digo aqui no Sala Pastoral, irmãos, que a gente faz a campanha confiante em Deus. Porque se nós tivéssemos o dinheiro na conta, até ateu consegue organizar a igreja. Eu preciso de R$8.500 para comprar uma moto. Tem R$8.500 na conta, pode dar para um ateu que ele vai lá e compra a moto. Agora, quando você não tem R$1 na conta e você diz que vai comprar em dezembro, é fé. Meu irmão, eu te convido a unir o seu compromisso, a sua convicção, a sua condição, a minha condição, para a gente estruturar a igreja agora, comprar moto, porque em dezembro o pastor vai estar neste lugar, tá? Olha aqui a foto da igreja, é neste lugar que nós estaremos adorando a Deus com o pastor promessista a partir de janeiro de 2026. Ele vai em dezembro, e em janeiro a gente retoma todos os trabalhos. E por que ele precisa de um transporte? Para visitar pessoas no meio das montanhas. Lá não entra nem animal em algumas montanhas, só a pé. Alguns lugares entra de moto, outros entram com animal, mas geralmente é a pé. Tem missionário que mora, Santi, a
3 dias a pé nas montanhas. 3 dias. E eles cuidam de uns 10 crentes, 15 crentes. Estão lá. Para receber notícia da família, eles precisam andar 3 dias a pé para vir no vilarejo. Depois voltam. Para levar compra, é assim também. E eles estão lá, acreditando que Deus está fazendo uma grande obra, não é? Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor, no episódio anterior, a gente conversou um pouco sobre como é a igreja na Índia, né? E você comentou alguns aspectos, né, da cultura, da sociedade. A gente entende, né, que o Nepal é um país que faz limite, né, com a Índia. Como você descreveria a igreja nepalesa? Como é a igreja no Nepal? Então, a igreja do Nepal é uma igreja jovem. Também temos muitas mulheres na igreja, engajadas também. A cultura não é tão forte no sentido da ideia da honra. Então, eles já trabalham um pouquinho mais ali com a ideia de hierarquia, mas ainda tem muita influência indiana, tá? A questão da honra. Se tiver um pastor que não tenha honra, ele não pode pastorear os irmãos. Se não tiver bom testemunho dos de fora, ele não pode pastorear. Inclusive, em alguns lugares da Índia, do Nepal, você não pode se tornar cristão. Você não pode. Tanto na Índia quanto no Nepal, na sua identidade, tá? No seu registro geral, quando você nasce, consta a sua religião. Então, Santiago é o país, Argentina, de Buenos Aires, religião cristã. Trocar de igreja é trocar de identidade. Então, você tem que levar o seu documento no órgão público para trocar o seu documento e colocar. Era hindu, agora é cristão. Então, não é uma coisa fácil. Porque você vai ter que andar com a identidade de hindu sendo cristão? Não, você vai trocar. E geralmente tem perseguição, geralmente de alguma forma você tem constrangimento, tá? Então, quando uma pessoa numa vila se torna um cristão, se ela é uma pessoa honrada, ela pode se tornar cristão e ninguém vai perseguir. Uau. Se ela não tem honra, se ela não tem respeito dos de fora, ela não pode se tornar cristã, não pode estabelecer a igreja, não pode. Se estabelecer uma igreja, o pessoal vai tentar fechar, vai tentar, de alguma forma violenta, encerrar as atividades. E Deus deu a graça de nós termos pessoas honradas na Igreja da Promessa. Onde o pastor passa, o pastor Ravi, é impressionante. Ó, eu vou até subir uma foto aqui, olha. Essa foto, o pastor Ravi está aqui abraçando algumas crianças. São sobrinhas dele. Quase todo mundo é parente dele no vilarejo. Mas é impressionante, onde o pastor Ravi chega, muitas crianças ficam em volta dele, muitas pessoas da idade dele vêm cumprimentar, vêm abraçar. Enfim, tem um carinho muito grande. Então, nós temos uma pessoa honrada. E também uma igreja engajada. Mesmo uma igreja perseguida em algum momento, nós temos uma igreja engajada. Olha, nós já estamos chegando ao final das visitas ao Nepal. Nós fomos a esta igreja aqui, olha, veja as fotos desta igreja. Nós passamos uma ponte estreita que não passa carro, passa pedestre e pessoas ali de moto. Pegamos um carrinho daquele pequenininho, acho que é o tuk-tuk, subimos talvez ali uns 40 minutos montanha acima e chegamos nesta igreja que vocês viram. Nesta igreja nós temos um vilarejo em torno dela de alguns cristãos e entre os primeiros pregadores do vilarejo, o pastor Márcio passou por lá pregando o evangelho anos atrás. E algumas pessoas cristãs foram animadas e edificadas pela pregação do pastor Márcio. E nasceu uma igreja. Esta igreja que você viu, no começo ela era promessista. Como é um lugar distante, difícil acesso, as pessoas acabaram se filiando a uma denominação não promessista, uma outra denominação. E temos hoje uma igreja com 150 crentes nesse lugar que nós, todas as vezes que a gente vai, a gente ora e a gente conversa com o pastor. E nesta vez, ele pediu para que a gente orasse por dois motivos. Um motivo é que os jovens estão crescendo lá, crescem e saem da vila porque não conseguem estudar.
Então nós estamos levando o projeto Plantando Esperança para esta comunidade, onde nós temos pessoas que estão nessa denominação e que são promessistas, tá? E outros que não são promessistas. Então nós temos 150 crentes ao todo. Nesta igreja, o pastor então fez o pedido para orarmos para que esses jovens consigam estudar e ficarem ali, nesta cidade, nesta vila. Um outro pedido que ele fez, que nos chamou bastante atenção e nos impactou. Ele disse assim, olha, orem, porque na cidade nós não podemos sepultar os irmãos evangélicos aqui. É proibido, por ser uma cidade sagrada, é proibido sepultar uma pessoa cristã aqui nessa cidade. Nós precisamos que haja alguma lei que permita que nós compremos um cemitério e que possamos sepultar os nossos entes queridos. Porque quando morre alguém, a gente tem que colocar num carro, sair por cidades, por estradas precárias, procurando alguma cidade que permita o sepultamento de um crente. Então isso nos chocou demais, porque para nós aqui, os nossos pedidos de oração são outros pedidos, são outras preocupações. Agora, nós nunca pensamos que seríamos limitados para sepultar um ente querido. Então, quem se torna crente nesse vilarejo, não onde está a promessa, mas nesse outro vilarejo, onde nós já tivemos uma promessa, se Deus permitir, ela vai voltar para a promessa daqui a um tempo, lá não se permite sepultar um cristão. Então, para nós foi chocante ouvir dizer que cristãos não podem ser sepultados naquela cidade, né? Então, eu peço que vocês orem também nesse sentido, para que Deus ajude o Nepal, para que as igrejas continuem vigorosas, que os crentes, mesmo perseguidos, mesmo sem poder sepultar os seus entes queridos, eles levantam a mão no apelo e se tornam crentes em Cristo Jesus. Amém. Pastor, e caminhando aqui para o final do nosso último episódio, né, falando um pouco sobre o Nepal, quais seriam esses desafios, pastor, que nós temos hoje para consolidar lá uma base promessista, consolidar aí a igreja da promessa no Nepal? Os desafios são parecidos com os da Índia. Nós precisamos de treinar pessoas no local. Precisamos treinar. Hoje, nós temos um jovem que está sendo treinado, é o Sean, é filho do pastor Ravi. Ele estava vindo para o seminário aqui em Cosmópolis. O consulado, o Brasil não liberou visto para ele vir, já estava tudo certo. É um jovem, estudioso, inteligente, músico, mas infelizmente não liberaram o visto. Nós encaminhamos a ele para uma missão em Katmandu. Então hoje nós subsidiamos os estudos dele em Katmandu para que ele seja treinado para ajudar a obra no Nepal. Talvez mais tarde plantar uma igreja da promessa na capital. Então, treinamento de liderança. Precisamos treinar lideranças. Segundo ponto, tradução. O Nepali é a língua falada no Nepal, tá? Mas tem outros dialetos também. E o inglês, muitos, os mais novos falam inglês. Os mais velhos não conseguem falar, não conseguem entender. Então, tradução de material, tradução do doutrinal, a fé que professamos, os conteúdos que a igreja tem no Brasil, os mais relevantes do ponto de vista da teologia, da doutrina, nós precisamos traduzir para o idioma local. Então, treinamento de liderança, formação de liderança, tradução de material e também contratação de novos pastores. Para isso, nós precisamos de recursos financeiros. E a gente não está aqui, irmãos, para fazer um programa para ficar pedindo dinheiro para vocês, não é isso. A gente gostaria muito que vocês entendessem, que vocês compreendessem que nós precisamos contratar pastores. Para contratar pastores, nós precisamos que vocês orem. Por quê? Existem pessoas que têm condições de ofertar, e elas podem ofertar, e elas podem ajudar. E nós temos recebido ofertas nesse sentido, para que o coração seja sensível à voz do Espírito. Então nós não queremos recursos, Santi, pelo recurso. Nós queremos que o coração esteja na missão. E, se a pessoa tiver condição de contribuir, que ela ajude a manter um pastor por 1 ano, por 6 meses, por 3 meses. Assim, a gente consegue ampliar o número de pastores de tempo integral. Um outro desafio que a gente deixa para vocês também, nós estamos plantando esperança na Índia e no Nepal, tá? Nós estaremos
disponibilizando para adoção educacional 50 crianças no Nepal, 50 a 100 crianças na Índia. O Plantando Esperança nasceu muitos anos atrás em Moçambique e na Índia. Só que na Índia ele não vigorou como em Moçambique. Então nós estamos revitalizando o Plantando Esperança agora na Índia e também no Nepal. E se você puder ajudar, ajude, porque este projeto manterá as crianças estudando e elas não precisarão sair da pequena cidade onde temos a igreja para ir para uma cidade grande, quando elas estiverem um pouco maiores. E também nos ajuda, de alguma forma, a preservar crianças. Tem uma irmã que nós conhecemos lá, que ela trabalha numa ONG, tá? Ela trabalha numa ONG. Ela ajuda a resgatar prostitutas infantis no Nepal. Ela trabalha numa ONG, tá? Por questão de segurança, a gente não vai citar o nome, mas eu gostaria que vocês orassem nesse sentido. Existem projetos importantes no Nepal que ajudam a resgatar crianças e adolescentes da prostituição infantil, prostituição forçada. São crianças que são tiradas nas aldeias dos seus pais, levadas para a cidade com a desculpa ou a justificativa que elas irão estudar ou que elas irão aprender um ofício num restaurante, num hotel, e meninas de 10, 12 anos são levadas para a prostituição. Segundo algumas informações, existem entre o Nepal e a Índia, aquela região ali da divisa, 200 mil prostitutas infantis. E a igreja precisa fazer frente às promiscuidades, às iniquidades, às coisas iníquas de Satanás que acontece em culturas onde o amor de Jesus não transformou essas culturas ainda. Então nós pedimos que vocês ajudem com Plantando Esperança, que vai ajudar muitas crianças a não permitir que essas crianças cheguem às grandes cidades. Chegando às grandes cidades, longe dos seus pais, muitas são levadas à prostituição. E hoje nós temos instituições em Katmandu, inclusive que são mantidas por brasileiros, tá? Por brasileiros. Existem muitas instituições boas, sérias, que estão fazendo trabalhos excelentes. Pesquisem sobre prostituição infantil, coloca aí na inteligência artificial, no GPT, coloca no Google, para você ver como é dramática essa situação lá. E a Igreja da Promessa pode fazer frente a uma situação desta, dificílima, que corrompe pessoas com o projeto Plantando Esperança. Assim como é bênção em Moçambique, bênção no Brasil, será bênção também no Nepal. Então, nós estaremos apadrinhando crianças e esse é um desafio que a gente deixa aqui no final do nosso último episódio para os promessistas que acompanham Sala Pastoral. Amém, pastor. Muito obrigado por esses 4 episódios onde falamos sobre o que é, né, a promessa global e o que Deus está fazendo especificamente, né, na Índia e no Nepal. Que sejamos desafiados, né? E que sejamos também aqueles que vão, mas que também contribuem para o que a promessa está fazendo no mundo, né? Através do amor de Jesus. Pastor, eu queria que você pudesse orar especificamente por tudo isso que você mencionou aqui, da realidade do Nepal, mas também que você pudesse orar de forma geral, né? Por esse movimento que é a promessa global, pastor. Amém. Antes, pastor Santi, eu gostaria de deixar aqui para os promessistas, meu irmão, minha irmã, estamos terminando esses 4 episódios deste movimento que Deus colocou no coração da promessa há muitos anos, chamado Promessa Global. Eu gostaria de destacar para vocês, tá? O nosso chamado é global. O chamado da promessa é global. Que cada igreja, cada pastor, cada membro entenda que somos uma igreja de todos os povos e para todos os povos. Amém. Nós somos esta igreja. A Igreja da Promessa é uma igreja de todos os povos e para todos os povos. Que Deus nos ajude a chegar onde Ele planejou para essa denominação e a gente conta com a sua oração. Vamos a Ele em oração? Pai de amor e graça, em nome de Jesus, oramos a Ti, ó Deus, pelos desafios que temos, né, no movimento Promessa Global. Queremos chegar com esta missão nos 4 cantos deste planeta. Oramos, meu Deus, para que os missionários sejam fortalecidos, para que a saúde seja fortalecida, para que eles sejam um sinal de bênção nos países onde estão agora. Todos os missionários que estão fazendo o trabalho no Brasil e fora do Brasil. Eu oro especialmente para o Nepal.
uma igreja jovem que está nascendo, meu Deus, naquela região, onde a sedução da idolatria, onde o inimigo, meu Deus, cegou o entendimento dos incrédulos há tantos anos, inclusive antes do nascimento de Jesus, já existia a religião budista naqueles confins, meu Deus. Agora o Senhor está levando uma denominação pequena, nordestina, para este lugar. O Senhor está levando porque é obra santa. O Senhor está levando porque é obra que nasce no seu trono, meu Deus. Não é de homem, não é de mulher, não nasce do poder financeiro. Nasce, meu Deus, do ímpeto que há no coração de um povo, de um grupo religioso, de discípulos de Jesus, de discípulas de Jesus. Leve a promessa, meu Deus, para os outros cantos do Nepal. Repreenda, meu Deus, o poder da perseguição, da idolatria que há naquela nação. Levanta, meu Deus, os discípulos do Senhor comprometidos com o Evangelho. Fortaleça os pastores locais. Fortaleça as poucas igrejas evangélicas que tem lá, meu Deus, em nome de Jesus. Que a promessa seja uma igreja que cresça naquele lugar, que seja sinal de bênção naquele lugar. Que o Plantando Esperança seja sinal de bênção. Que muitas crianças hoje, meninos e meninas, sejam livres da prostituição, meu Deus, porque o Evangelho, porque a promessa chegou lá. Que os irmãos possam abraçar o Plantando Esperança Nepal de maneira especial, meu Deus, ajudando financeiramente, contribuindo financeiramente, não por conta do dinheiro, meu Deus, mas por conta da libertação que há de proporcionar a uma geração inteira, meu Deus. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas nós sabemos que o Senhor está fazendo uma grande obra. Eu não sei onde esse negócio vai chegar, se os meus olhos vão enxergar a grande mudança que o Senhor vai fazer naquele lugar, meu Deus. Mas eu sei que muitos que virão depois de mim, meu Deus, na presidência da igreja, vão ver o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor começou muito antes de nós. Nós somos simplesmente, ó Deus, instrumentos, ferramentas do Senhor para esta obra. Ó Deus, que ninguém detenha esta obra, é obra santa, meu Deus. Leve a promessa, meu Deus, aos confins da terra, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Muito Amém. Obrigado por seu tempo, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Amém. E obrigado a você por ter ficado até o final desse programa. Nós estamos terminando essa série com esses 4 episódios, mas a gente te aguarda na próxima sexta-feira para continuar refletindo e sendo inspirados através do programa Sala Pastoral. Que o Senhor te abençoe. Jesus faith, Purna Chahanchu, Yeshu ko, Prem ko, Akashma, China Aru, Kune Prem, Es Tarkima, Malai, Dubna Man Lagne, Malai, Purna Man Lagne. Aku sedikit kami dan nanti berasa banyak. Memang berasa banyak di Yeshu no